Mas pode deixar a observação como radar que com certeza vai colaborar muito e evitar alguns acidentes. Eu tenho também na ordem do dia moção de congratulação e apoio, até foi repassado aos senhores vereadores, com referência à moção de congratulações e apoio ao senhor Silvino Cardoso dos Santos, pastor da Igreja Assembleia de Deus, pelos relevantes serviços prestados à comunidade religiosa da Assembleia de Deus, em especial a passagem do seu aniversário e culto em ação de graças no dia 11 de março de 2017. Todos os vereadores e a vereadora recebeu o convite encaminhado nessa casa para o dia de seu aniversário. Duas indicações também de minha proposição ao secretário de Obras, Dr. Renato Barbosa de Mello, com cópia ao subsecretário Aparecido Lacerda, no sentido de fazer o reparo e tapa-buraco na Serra do Jauru, nesse município. Somos sabedores e conhecedores que a serra ali é concretada e devido ao período chuvoso se formou ali uns buracos, solicitando ali o pronto atendimento nesse tapa-buraco. Também, mesmo teor, ao secretário de Obras, com cópia ao senhor Aparecido Lacerda, subsecretário, para fazer os reparos com patrulhamento e cascalhamento na região do Morro Alto, neste município de Costa Rica. Encerrado o pequeno expediente, com o expediente da ordem do dia, vou colocar a ordem do dia em discussão, também com pedido de retirada do projeto de lei 386/2017, dos autores Cocó e Rainer. A ordem do dia está em discussão. Havendo discussão e votação, os senhores vereadores e a senhora vereadora concordam da maneira como foi redigida e lida, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Pela retirada do projeto de lei 386/2017, autores vereador Cocó e vereador Rainer. Os senhores vereadores e a senhora vereadora concordam com a retirada, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a retirada. Emenda modificativa número 01, de 22 de março de 2017, de autoria do vereador Averaldo Barbosa da Costa, que altera a redação do artigo 1º do projeto de lei complementar 72/2017, em segunda discussão. Para discutir. Vereador Averaldo. Senhor presidente. Meu microfone hoje não está com vontade de trabalhar. Seu dedo está muito sensível. Senhor presidente, nós estivemos discutindo hoje, inclusive, e achamos por bem deixar constar na ordem do dia a emenda. Então, estivemos conversando, eu e o diretor da casa, o Ademilson, com relação à emenda, se era uma ou duas discussões. E se nós formos fazer uma análise do artigo que eu agora perdi aqui, tem um artigo, senhor presidente, que ele diz o seguinte: nós podemos propor emenda até 48 horas da tramitação do projeto. Por esse prisma, se nós entendermos que se nós pudermos, o projeto está tramitando em segunda discussão hoje, e nós pudéssemos, e se nós podemos apresentar uma emenda, ela seria aprovada em apenas uma discussão. Dentro desse contexto, surgiu a dúvida: é uma ou são duas discussões a emenda? Eu, particularmente, entendo que é só uma, em se tratando da análise desse dispositivo regimental. Dentro desse contexto, então, não havia necessidade de hoje nós votarmos ela em segunda discussão. Era apenas uma discussão e ela já faz parte do projeto. Ela já passa a integrar o projeto dentro de como foi proposto, com a alteração dessa emenda.
Então não seriam duas, é apenas uma discussão. Então nós achamos por bem que constasse na ordem do dia, até para que a gente pudesse sanar esse problema em um outro momento, num outro momento que não aparecesse mais. A partir do momento que aprovou a emenda em discussão única, que seria em primeira discussão, na segunda já não viria mais à pauta, mas sim o projeto já com a emenda consolidada em discussão única. Senhor presidente, diante dessa discussão, também vejo da mesma forma, mas assim, no meu entendimento, quando a emenda é apresentada e aprovada, ela já faz parte do corpo do projeto. E se ela faz parte do corpo do projeto, então ela não tem necessidade de votar em duas vezes, que ela já foi votada para incorporação. Então eu vejo que há uma só discussão e uma só votação sobre as emendas. É o meu parecer também, viu, Averaldo? Porque desde que incorporou, ela já faz parte, já não torna nem mais emenda, ela torna parte íntegra do projeto. Exatamente, porque o nosso regimento, até por causa do debate, senhor presidente, se me permite, até porque se nós podemos apresentar a emenda até 48 horas antes, significa que dá-nos a entender que então é apenas uma votação, porque se nós estamos na redação, na discussão, na segunda discussão, e nós podemos apresentar uma emenda, ela só vai ter uma discussão. Então, por esse motivo é que eu achei por bem que nós constássemos, para que esse problema fosse solucionado de vez, que constasse inclusive em ata, né? E nas próximas, aprovada em discussão, a emenda não viria mais à ordem do dia. Só uma dúvida para discutir, senhor presidente. Se, por exemplo, em primeira discussão não houve emenda e no decorrer o projeto voltar em segunda discussão, 48 horas pode propor emenda normal e ela seria votada normal em discussão única também? Senhor presidente, só para informar, é isso que eu estava falando, estava aqui aberto e eu não tinha me atentado, é o artigo 97 do regimento interno, até 48 horas antes você pode propor, sim. Na realidade, tanto na primeira quanto na segunda. Na realidade, nós, falando de processo legislativo, a primeira discussão é apenas a admissibilidade do projeto, é a constitucionalidade. A discussão em si, na realidade, fica para a segunda discussão. Por isso que eu defendo que a emenda apresentada em primeira discussão e aprovada, ela passa a fazer parte do projeto. Então, aquela parte já fica modificada no projeto. Então, por isso que eu falo que não havia necessidade de segunda discussão. Continua em discussão. Não havendo discussão, em votação em segunda, vereador Biri. Sem dúvida favorável, senhor presidente. Vereador Toninho. Vereador Rony. Favorável. Vereador Arthur. Favorável. Vereador Cocó. Favorável, senhor presidente. Vereador Averaldo. Senhor presidente, eu não entendi porque o senhor então não acatou as nossas argumentações de que não havia, que poderia ser retirada. Vai continuar votando então em duas discussões, é isso? Porque ela votou em primeira e a minha argumentação era no sentido de que não havia necessidade de ela ser votada, de emendas serem votadas em 2 turnos. E o senhor, então, achou por bem que deve continuar a votação em 2 turnos, é isso? Não foi esse o questionamento. Quando foi apreciada a ordem do dia em discussão e votação, se o colegiado aceitou a ordem do dia da maneira como estão, eu vou dar sequência no ritual da maneira como está redigida. Tudo bem, eu entendi, senhor presidente. O questionamento poderia ter sido na hora da discussão para que não entendo assim, porque nós estamos discutindo a emenda. Nesse caso, eu poderia, então, ter pedido a retirada da emenda, de repente. Mas sou favorável em segunda discussão. Vereador Rainer. Só para contribuir, senhor presidente, então, que siga o rito até onde nós chegamos e da agora para frente que a gente passa a vigorar conforme o regimento e conforme o entendimento da casa. Que se vote em emenda em apenas uma discussão. Favorável. Vereador Juvenal. Favorável. Vereadora Rosângela. Favorável, senhor presidente. Eu acompanhei o debate e penso eu
Penso eu que se você vota ela em primeira e se tornar uma emenda, ela praticamente ela fica inserida automaticamente no projeto. Mas quando se coloca apreciação da ordem do dia em discussão, é a hora do debate, da retirada ou deixar do jeito que está. Como na discussão da ordem do dia não houve nenhuma contestação de nenhum dos senhores, da senhora vereadora, então eu segui a ordem do dia do jeito que o colegiado aprovou ela. Agora, eu acredito que o nosso regimento, a nossa lei orgânica, já passou por diversas alterações dentro dessa casa. Diversas comissões analisaram e ainda existe diversos questionamentos, né, vereador Averaldo? Então, eu questão de ordem, senhor presidente. Não, eu só, senhor presidente, se me permite, eu só falei porque isso está no regimento. De repente, nós é que não estamos fazendo na forma com que se encontra no regimento. Entendeu? E é esse o meu questionamento. E volto a insistir. Passou-se a ordem do dia, ela está na ordem do dia, mas o meu questionamento era: tiramos da votação, deixamos de votar, não é porque ela está na ordem do dia que nós somos obrigados a votar. Esse era o meu questionamento. Okay. Não era esse, não havia necessidade. Pô, não havia necessidade, retira-se da ordem do dia. Mas já valeu, quem sabe eu consiga, no outro momento, fazer com que, de repente, as minhas explicações fiquem mais claras. Eu não vejo nenhum prejuízo em você votar lá em segunda. Eu acredito que se você não apreciasse uma emenda, sim, estaria prejuízo ao projeto. Eu gostaria até oportunamente, nós temos algumas correções, Vossa Excelência sabe, como estudioso e principalmente cuidadoso, nesse trabalho que tem feito dentro desta casa, nós observamos isso no dia a dia, tanto no regimento interno como na lei orgânica, e precisa ser feito algumas alterações ainda, algumas não, talvez muitas. Inclusive eu vou estar tratando com Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Constituição e Legislação desta casa, talvez a comissão fazer mais alguma revisão em algumas questões que confunde aqui algumas votações, como apresentada agora neste caso, para a gente tentar melhorar e os encaminhamentos aqui desta casa. Aprovada a emenda. O projeto de lei complementar número 72, com a emenda de 7 de fevereiro de 2017. Não vou fazer toda a leitura, que o primeiro secretário já na hora do dia já procedeu à leitura. Em discussão em segunda. Havendo discussão e votação, vereador Biri. Voto sim, senhor presidente. Vereador Antônio Félix. Vereador Rony Cota. Favorável. Vereador Arthur. Favorável. Vereador Cocó. Favorável, senhor presidente. Vereador Averaldo. Favorável, senhor presidente. Vereador Rainer. Favorável, senhor presidente. Vereador Juvenal. Favorável, senhor presidente. Vereadora Rosângela. Favorável, senhor presidente. Vereador Maia. Favorável, senhor presidente. Aprovado em segunda discussão, vai à sanção do Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 05 de 23 de março de 2017, de autoria do vereador Averaldo Barbosa da Costa. Em segunda discussão, para discutir. Vereador Toninho Félix. Para discutir, senhor presidente. O projeto é de autoria do vereador Averaldo Barbosa, né? E assim, a gente não é tão expert em legislação quanto ele, o vereador Maia, que são formados em direito aqui. Eu queria fazer um questionamento aqui quando fala da tabela número 5, do anexo único, vereador Averaldo, se o senhor puder esclarecer. Qual que é o critério desse valor do imposto impetrado aqui? Porque a gente vê que tem alguns casos 3%, outros casos 4%, e no serviço que eu acho essencial para toda a população, está 5%. Da onde que surgiu esses valores e por que saúde, engenharia são 5% e os demais são 4% e 3%? Gente, eu estou tentando localizar aqui, porque é bem extenso, tabela. Qual que é o item? Tabela 5, item. É a tabela 5 do artigo 72 aqui.
Serviços de artigo medicina, 3º. serviço de medicina e assistência veterinária congênera. É isso? Pode ser. Eu só quero Começa em alertar. serviço de informática. Eu só quero alertar ao colega Toninho que nós não fizemos nenhuma mudança na lista de serviços. Até porque, constitucionalmente, e falando de lei orgânica, nós não podemos diminuir tributos. A única coisa que nós estamos fazendo é fazer uma correção numa lei que foi feita de forma infeliz, vamos assim dizer. A própria lei que criou a tabela do ISS lá em 2001, me parece, a própria lei, ela criou e na mesma lei ela revogou a tabela do ISS. O que nós estamos fazendo é apenas passar para uma outra lei, para regularizar essa questão. Essas alíquotas já haviam sido estipuladas ou instituídas lá atrás, lá na Lei Complementar 13. Não fomos nós, não. Nós não podemos, até porque, como eu já disse, lei que diminui tributo é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal. Então, por isso que já consta, não posso agora, fico impossibilitado de te responder o porquê disso aí, se já vem lá de trás dessa forma. Seria o caso, então, de repente, se entender que está muito alto, mandarmos uma indicação para o prefeito municipal, para que ele analise e mande para a gente um projeto de lei para diminuir essas alíquotas. Aí sim, nós poderíamos fazer algum outro tipo de alteração, às vezes até diminuir um pouco mais, desde que a lei parta do Poder Executivo Municipal. Se foi claro? Concordo, vereador Everaldo. É assim, é só questionamento, é porque o serviço que a gente acha que é mais essencial à população, como saúde, obras, né? O valor é um pouco mais alto, e sendo que os outros serviços que não é tão essencial assim, o valor é um pouco menor. Eu só queria saber de onde que vem esses valores, mas como o senhor falou, já vem de longa data, né? E não soube responder. Então, ficou aqui a pergunta no ar, se alguém souber para contribuir. Na realidade, só complementando, o senhor presidente, essa aí, que fique bem claro para a população, nós não estamos fazendo qualquer mudança de alíquota, até porque nós não podemos fazer, porque lei que diminui tributo é de competência, é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Né? Então, não adianta nada nós virmos aqui alterar e depois ele vetar, e aí nós vamos passar o carão de falar, puxa, os caras não sabem nem o que estão fazendo lá, né? Então, por isso que nós não podemos fazer. Agora, quem instituiu essas alíquotas não foi essa Câmara aqui, né? Não foi esse parlamento de hoje, foi lá em 2001. E, com certeza, foi um projeto do Poder Executivo Municipal, que eu não, em 2001, não sei se, não, em 2001 nem era o prefeito Valderi ainda, era isso? Já era o prefeito Valderi. Pois é, então, fica aí essa pergunta no ar. Só para continuar, para discutir de novo, senhor presidente, é o seguinte, a gente não está pedindo, vereador Everaldo, para diminuir nem acrescentar o valor da alíquota, só está com a dúvida que o senhor também tem, né? Não sabemos de onde que veio esses valores. Por que um serviço essencial, o valor a ser pago é maior do que um serviço, vamos dizer assim, não tão essencial. Mas tudo bem, não cabe a nós agora reconhecer esses valores. Era que eu tinha, vereador, senhor presidente, eu gostaria que a Vossa Excelência falasse aí as classes de pessoas que estão envolvidas nessa mudança aí, ou seja, alteração ou composição, não sei nem como vamos dizer isso, né? Discutir, senhor presidente. A tabela 5 diz assim, atividades e alíquotas do ISSQN, lista de hipóteses de incidência do ISQN. Serviço de informática e congênio, 4%. Serviço de pesquisa e desenvolvimento de qualquer natureza, 3%. Serviço prestado mediante locação, cessão de direito de uso congênio, 3%. Serviço de saúde, que é o que eu estou questionando, assistência médica e congênio, 5%. Você viu que já aumentou 2%. Serviço de medicina e assistência veterinária, 5%. Aí já volta para o 3% de novo. Serviço de cuidados pessoais, estética e atividade física e congênio, 3%.
E acho que, por último, serviços relativos à engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento básico e congêneros, 5%. Então, tem 3 itens que dão um acréscimo de 2%. Aí eu só queria saber, eu sei que foi retirada da Constituição Federal, essa lei que diz lá no começo que é de acordo com a Constituição Federal. Não, mas as alíquotas é dado pelo Poder Legislativo Municipal. Essas alíquotas são daqui. Está uma boa oportunidade para a gente questionar para o prefeito, para de repente ele diminuir 1 ou 2%. É uma boa oportunidade para a gente discutir isso com ele. Eu gostaria de discutir isso aí, porque aí a gente vê muita disparcialidade em valores, né, Toninho? É isso que você mais está comentando, né? Por exemplo, serviço de educação, 5%. Então está tendo um 2% que eu acho assim, nos serviços que são essenciais. Eu só queria saber a origem desse percentual, só isso. De acordo com isso, eu estou com a palavra ainda, eu acharia assim, esse projeto tem que ser discutido e votado hoje? Já em segunda? Não teria como nós, hoje não tivemos agenda com o prefeito, né? Nós discutirmos com ele na próxima segunda-feira? Ou tem necessidade de urgência disso? Que não foi pedido o regime de urgência especial, nem de urgência urgentíssima, né? Senhor presidente, para discutir. Pela ordem, vereador Juvenal. Eu quero, só para orientar a população, para não ficar confusa a população, ninguém aqui está votando aumento de imposto, não. Simplesmente o vereador Everaldo pegou uma lei que estava errada e colocou no ordenamento jurídico correto. Ninguém está aumentando aqui a alíquota nem diminuindo a alíquota, que não é competência nossa. Porque nós estamos passando a impressão que nós estamos votando uma lei aqui aumentando imposto. Agora, essas alíquotas desde 2001, ninguém aumentou nem um centavo de valor aqui. Agora, o vereador que achar que deve diminuir, aumentar, ele tem que ir lá falar com o prefeito para ele mandar um projeto alterando essa lei. Simplesmente o vereador Everaldo está colocando uma lei que estava de um jeito no Código Tributário, entendeu? Só regularizando. Então, deixar claro para a população que ninguém aqui está votando lei para aumentar imposto. E nem deve-se votar a lei que aumenta imposto numa crise que está o país desse jeito. Ainda para discutir. Então, senhor presidente, eu acho que o vereador Everaldo é um vereador estudioso, então ele está só adequando as duas leis e colocar em uma. Então, o que cabe, talvez, a nós, é que na oportunidade que tiver, discutir com o seu prefeito, na agenda positiva, que sempre, quando tem algum projeto mais polêmico, na segunda-feira, nós levar essa sugestão, essa opinião para ele, para que nós possamos, talvez, e se achar que está tendo algumas injustiças, nós possamos corrigir esse percentual da alíquota. Então, acho que o projeto em si, acho que está correto, vereador Everaldo, acho que normal, nós possamos talvez corrigir isso com uma reunião posteriormente com o seu prefeito, nós possamos talvez achar que tem necessidade de adequar melhor para que não tenha talvez desigualdade. Então essa é a minha palavra, senhor presidente. Eu em momento nenhum eu falei que nós estávamos falando de subir ou baixar imposto, nenhum momento eu falei isso, nem eu e nem o vereador Toninho, apenas nós trouxemos na pauta das perguntas o que foi realizado, e eu vejo assim o esforço, o trabalho do Everaldo Barbosa, isso é uma adequação do projeto, né? Só isso, nada mais. Mas para que tire essa dúvida, se não tem tanta necessidade, nada melhor do que o líder do prefeito, que já pediu isso aí agora, né? Que deixamos para segunda-feira que vem para ser votado. Mas não estou eu aqui para impedir votação, nem votar contra, nem nada. Mas teríamos, se possível, tirar essas dúvidas, só isso. Continua em discussão. Vereador Everaldo. Senhor presidente, o projeto já se encontra em tramitação. A gente sabe que, como foi bem dito por Vossa Excelência, que muitas alterações precisam ser feitas. Nós precisamos de resolver essa questão urgente, que nós estamos com a nossa legislação em aberto, vamos dizer assim, que é passível de a qualquer momento ter uma interpelação judicial e até prejudicar mais ainda o município, em razão de que nós hoje não temos sequer uma lista de serviço de preço, que tornou-se pública a partir do momento que nós trouxemos esse processo à discussão aqui na casa, né? Então, eu acredito que nós precisamos de votar de forma urgente esse projeto, até para nós não corrermos esse risco
de ter um prejuízo maior ainda para os cofres públicos, né? Amanhã pega-se uma empresa que recolhe um ISS com um nível um tanto elevado, ele simplesmente vai na justiça e ganha, porque realmente a lei está errada. Então, nós não podemos correr o risco de mais uma semana para frente. Nós temos que votar, até porque já está em tramitação o projeto, regimentalmente ele tem que seguir o rito normal, e muitas outras alterações precisam ser feitas, principalmente no Código Tributário. E nada impede que, como disse o líder do prefeito, na agenda positiva, a gente questione isso para ele. De repente, ele vai aceitar de boa e mandar um projeto para cá que a gente pode votar até em regime de discussão única aí, de regime de urgência especial, e votar e fazer essa alteração. Nada impede, mas nesse momento eu entendo que seria interessante que nós votássemos. Vereador Juvenal. Eu também acho que não. A gente tem de regularizar a situação, porque o município pode ter problema aí. Então, acho que votamos o projeto, e quem tiver a favor de querer diminuir as alíquotas ou aumentar as alíquotas, vai lá e conversa com o seu prefeito para que ele mande o projeto alterando aqui o valor das alíquotas. Nós não podemos deixar aí nós somos irresponsáveis que deixar o município mais, já faz tanto tempo que está em aberto, deixar mais uma semana aí e correr um risco de levar uma ação judicial e pagar um preço caro por isso aí. Então, acho que a gente tem que ter responsabilidade na hora de votar as coisas aqui. Para discutir, senhor presidente. Vereador Toninho. Como o vereador Biri disse, ninguém está aqui propondo diminuição de alíquota. Parece que o vereador que falou anteriormente, a gente fala Maria José, ele entende José Maria. Nós só estamos questionando por que na saúde é 5%, por exemplo, serviço com a saúde são 5%, e serviço com desenvolvimento e pesquisa é 3%, somente isso. Esse é o questionamento. Nós não estamos pedindo para diminuir a alíquota de forma nenhuma, nós só queremos entender a forma que está sendo apresentado o projeto, só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Eu volto a discutir ainda esse assunto. Gostaria de... Senhor presidente, eu quero dizer, Juvenal, que a gente, quando votou essa lei, me refiro nela também, porque eu também votei. Em 2001 eu estava nessa casa, jamais eu fui irresponsável, você pode ter certeza disso. Votei uma coisa que o prefeito encaminhou para cá, que nós achamos que deveríamos votar. E nós não estamos aqui questionando, mas de maneira nenhuma, nem tanto mais aumento, nem quanto diminuição. Simplesmente, se acharem tudo bem, se não acharem que não, votamos da mesma forma, sem problema nenhum. Em segunda votação, vereador Biri. Como eu disse antes, jamais vou votar contra, né? Mas eu vou votar favorável. Mas seria esse o meu pensamento. Mas sem ter problema nenhum, voto favorável. Vereador Toninho. Favorável, senhor presidente. Vereador Rony. Senhor presidente, só gostaria, com a autorização de Vossa Excelência, só deixar também meu pensamento com referência a essa matéria e deixar bem claro para a população de Costa Rica que, na verdade, esse projeto que está sendo apresentado aqui é a forma como o município já vem utilizando para se cobrar o ISS-QN, entendeu? Então não existe aumento. E outra, se existir tributação, não é para a população direta, é para os prestadores de serviço, é para as empresas, tá? Para ficar bem claro para a população de Costa Rica de que isso não vai impactar diretamente no bolso da população de forma geral. É só para deixar isso claro, senhor presidente, que eu também fiquei preocupado, porque começou a falar em alíquota, e de repente a gente pode estar passando para a população de Costa Rica aqui que a gente está votando um projeto para aumentar impostos para o nosso povo, que já tem uma carga tributária muito alta no nosso país. Eu sou favorável, senhor presidente. Vereador Arthur Bacharel, em Direito. Favorável. Vereador Cocó. Favorável, senhor presidente. Vereador Averaldo. Senhor presidente, eu quero fazer uma justificativa de voto, até porque daqui a pouco eu vou acabar virando um patinho feio aqui. Vem a lei das malfadadas diárias, o culpado é o Averaldo. Vem agora uma lei que está aumentando tributo, sabe? Então, eu estou ficando numa situação difícil. Eu acho que eu vou parar de apresentar projeto de lei, porque parece que os projetos que eu apresento aqui nessa casa, parece que os colegas entendem e faz questão de querer desvirtuar o negócio e fazer com que a coisa venha para cima do Averaldo. Daqui a pouco a população está dizendo que o Averaldo está aumentando imposto, sabe? E
Eu acho interessante, senhor presidente, porque esse processo ficou na casa, o pessoal avaliou, sabe? Não me procuraram para falar, ó, o que é isso, vereador? Aí acha por bem vir aqui agora para dizer, o que eu quero que você entenda, para a população ficar sabendo, sabe? Eu acho que a população tem que ser informada assim, mas informada de forma correta. O que está acontecendo? Por que é 5%? Por que é 3%? Não me procuraram para falar. Ninguém me procurou. Votaram favorável em primeira discussão, agora para vir questionar a questão, dá essa impressão que está aumentando. E eu tenho falado o tempo todo, gente, esse projeto nada mais é do que resolver um problema que está na nossa legislação. A mesma lei que aprovou a tabela do ISS, revogou a tabela do ISS. Tudo que está na lei complementar 13, nós fizemos exatamente igual. A única diferença que foi é porque a lei complementar, se não me engano, 134, ela alterou o 116, a lei complementar federal, ela aumentou alguns itens de serviço dentro daquelas alíquotas que já estavam colocadas. Então, para a população ficar ciente de uma coisa, em nenhum momento, nenhum centavo está sendo aumentado. Cria-se aqui uma polêmica que eu fico com a impressão de que estão querendo jogar a população contra o Everaldo. Vamos parar com isso. Eu sou favorável. Vereador Rainer. Favorável, senhor presidente. Vereador Juvenal. Eu quero só dizer à população que a gente sabe o esforço aí do vereador Everaldo no sentido de estar olhando as leis, por ele ter facilidade como advogado. E quando esse projeto entrou aqui na casa, eu tive a curiosidade de procurar ele e também o diretor da casa, que é advogado, para perguntar o que estava acontecendo, por que estava mudando a lei. E eles me explicaram como que está sendo feito. Então, tem todo um processo aqui dentro da casa, nós temos o regimento interno, como que tramita os processos, o tempo que tem do processo ficar aqui, o projeto ficar aqui, e para não dar esses questionamentos, para a gente não confundir a população. O político está tão desgastado, vereador, porque qualquer coisa que a gente faz aí, vai nas redes sociais e vê que depois de amanhã, esse dia eu coloquei lá que nós aprovamos 2 projetos. Um senhor que eu não conheço, foi lá que nós estávamos aprovando projeto para sacrificar a população. Então o vereador ele tem que ter responsabilidade naquilo que ele faz, entendeu? Inclusive na hora de votar aqui, a gente tem observado aqui, senhor presidente, que tem vereador que gosta de votar diferente. E nós temos aqui no artigo 164 que nós temos de votar a favorável ao projeto ou contra. Nós não podemos aqui instituir um jeito de votar aqui no plenário. Então, isso tudo está escrito aqui no nosso regimento interno, que é o jeito de trabalhar dentro da Casa de Leis. Então, eu queria deixar para os vereadores novatos, que não conhecem o regimento, para eles darem uma olhada nisso aqui, para a gente ter cuidado como vereador, no sentido de estar fazendo as coisas aqui, não passar uma outra impressão para a população, porque o político está muito desgastado. Então, vamos ter cuidado, fazer as coisas com responsabilidade, né? Com responsabilidade, porque tem vereador que quer votar diferente do que manda o regimento interno, tá? Então, eu voto favorável, senhor presidente, conforme o artigo 164, inciso 1º e 2º do regimento interno. Vereadora Rosângela. Ainda bem que tem vereador, né? Não é vereadora, né? Vereador Juvenal. Favorável, senhor presidente. Vereador Maia. Favorável, senhor presidente. Aprovado vai a sanção do Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinário 388, de 7 de abril de 2017, de autoria dos vereadores Claudomiro Martins Rosa e Rainer Moraes Santos. E encaminho as comissões competentes para análise e parecer. Leitura de indicações, houve já manifestação em plenário, leitura de moções de congratulações. Encerrada a ordem do dia com o expediente das considerações finais.